Ei gente, tudo bem? Tô aqui para dar continuidade àquela série de vídeos que eu iniciei sobre planejamento de viagem para Orlando. Se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, que é um vídeo de dicas gerais de planejamento, vou deixar ele linkado aqui embaixo no box de descrição para vocês. Se vocês estiverem gostando dessa série de vídeos, por favor não deixem de se inscrever no canal e assinar as notificações para vocês saberem quando vão sair os próximos vídeos. Se vocês quiserem, também podem me seguir lá nas minhas redes sociais, que eu vou deixar anotado aqui pra vocês, que lá também eu vou postar quando saírem os próximos vídeos. Pessoal, como eu falei, a primeira coisa que você tem que se preocupar quando você resolve viajar para Orlando é em que época você vai viajar para lá. Como eu falei, tem muitos eventos na cidade ao longo do ano, tanto nos parques quanto de atrações externas. Além disso, tem o fator do clima e da lotação. Esses são fatores muito importantes para você saber qual a época mais adequada para o tipo de viagem que você quer fazer. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês como é Orlando em cada mês do ano, levando em consideração esses três fatores: lotação, clima e eventos na região. Janeiro. A lotação nesse primeiro mês do ano é muito baixa, exceto pela primeira semana do ano, em que ainda tem o resquício das festas de Natal e Ano Novo. A gente acaba emendando essa primeira semana do ano, o que faz com que a cidade ainda fique cheia. A partir da segunda semana, essa lotação já cai bastante e ao longo do mês é bem tranquilo, exceto no final de semana do feriado de Martin Luther King, que acontece na terceira segunda-feira do mês. Janeiro é o mês mais frio do ano em Orlando. Não chega a ter neve ou coisa desse tipo, igual outras regiões dos Estados Unidos, porém não se deve subestimar o frio. Então, se por exemplo você gostaria de ir nos parques aquáticos, esse não é um bom mês, porque pode realmente ficar desconfortável. Esse mês, os eventos principais que podem afetar a lotação nos parques são a meia maratona da Disney, isso mesmo, corrida dentro dos parques da Disney. Ela não afeta tanto a lotação, porém pode afetar a sua locomoção dentro dos parques, porque algumas áreas ficam fechadas para os atletas passarem. Se você quiser participar dessa maratona, é uma boa época para ir, porém ocorrem outras maratonas ao longo do ano, então vale a pena verificar o site de maratonas da Disney para poder você decidir em qual você quer participar. Se você não for participar, é só ficar atento para tentar não ir num parque onde a maratona vai estar passando em um determinado dia. Além disso, para quem gosta de esportes, nessa época tem os jogos de basquete da NBA, tem o jogo de futebol americano do Citrus Bowl e o Pro Bowl Weekend, que é um evento de futebol americano que acontece no final de semana, e o Florida Cup para quem gosta de futebol mesmo, soccer, né? Além disso, agora esse ano se iniciou o Festival of the Arts, que acontece em janeiro e fevereiro no Epcot. A Disney já anunciou que vai manter esse festival para o ano que vem também, então é um festival que você não paga ingresso à parte, tá tudo incluso dentro do ingresso que você já pagou para ir no Epcot, e tem exposições de arte, comidas especiais, barraquinhas, então bem legal. Em fevereiro a lotação é bem baixa também, exceto quando o Spring Break, que é aquela semana de recesso nas escolas americanas, cai nesse mês. Aí a lotação sobe um pouco. Tem no feriado President's Day, que acontece na terceira segunda-feira do mês. O clima nesse mês continua frio, igual em janeiro. E os principais eventos da região são o Mardi Gras, que é como se fosse um carnaval americano. A Universal faz nos parques dela, que está incluso nos ingressos. A continuação da temporada de jogos de basquete da NBA e a meia maratona de princesas da Disney, que é igual àquela meia maratona que acontece em janeiro, porém com a temática dos personagens das princesas. Então é bem mais voltada para o público feminino e afeta da mesma forma. O mês de março também tem uma lotação baixa para a média, que sobe um pouco quando o Spring Break ou a Páscoa caem nesse mês. O clima em março ainda é frio, porém as temperaturas já começam a cair um pouco com a aproximação da primavera americana. Nesse mês se inicia o Disney's Flower and Garden Festival, que acontece no Epcot e se estende até maio. Esse evento tem a maior parte das suas atrações inclusas no ingresso normal do parque, que é ótimo para aproveitar, e tem aquela exposição famosa das chamadas topiárias,
que são plantas gigantes que eles fazem em formatos de personagens e de paisagens, que deixa o parque super lindo, além de barraquinhas de comidas especiais, merchandising especial, e acontecem shows gratuitos também em dias selecionados. A temporada de jogos de basquete da NBA continua, o Mardi Gras na Universal também continua. Nessa época do ano acontecem treinos de 2 times de beisebol lá na região. O Atlanta Braves treina na propriedade da Disney, o Houston Astros treina lá em Kissimmee, que é uma cidade que tem lá na região de Orlando. Também começam a acontecer os jogos do Orlando City, que é o time de futebol lá de Orlando. Em abril, a lotação dos parques continua baixa, exceto também quando o Spring Break ou a Páscoa caem nesse mês. O clima na cidade já fica bem mais ameno e a probabilidade de chuvas ainda é baixa. Em relação aos eventos, continuam o Flower and Garden Festival, a temporada de jogos de basquete da NBA, o Mardi Gras, os jogos de futebol do Orlando City, e se inicia lá no SeaWorld um festival chamado Viva la Música, que celebra a cultura latino-americana. Também a participação desse evento está inclusa no ingresso do parque. Em maio, com o calor aumentando, os parques começam a ficar mais cheios nos finais de semana, então a lotação vai ficando média e não baixa nesses dias. Além disso, a lotação fica mais alta na última segunda-feira do mês, que é o feriado do Memorial Day. Em relação ao clima, como eu falei, o calor já aumenta de maneira significativa e as chuvas no final da tarde também. Em relação aos eventos, são os mesmos do mês de abril. Em junho, com a chegada do verão americano e o início das férias escolares americanas, a lotação já sobe bastante nos parques e já pode ser considerada alta. O clima, com a chegada do verão, já fica bem quente e a probabilidade de chuvas e tempestades aumenta bastante. Em junho, acontece o início da chamada temporada de furacões lá na região. Apesar desses furacões geralmente não atingirem diretamente a cidade de Orlando, por ela não estar no litoral, seus efeitos são percebidos através dessas tempestades recorrentes. Em relação a eventos, nesse mês é só mesmo a continuação da temporada de jogos de basquete da NBA e de jogos de futebol do Orlando City. Em julho, a lotação dos parques, que já estava alta no mês anterior, aumenta mais ainda com o acontecimento das férias de outros países também, como o Brasil, por exemplo. Além disso, tem o agravante do feriado de 4 de julho, que faz com que muitas pessoas vão para a cidade para aproveitar as comemorações que acontecem nos parques. O clima fica mais quente ainda, mais úmido e com maior probabilidade de chuva. Em relação ao evento, só tem a continuação da temporada de jogos de futebol do Orlando City e as comemorações de 4 de julho. Em agosto, a lotação começa alta nas primeiras semanas devido aos resquícios das férias de verão americanas. Mas ao longo do mês essa lotação vai caindo e a partir da segunda metade do mês ela já pode ser considerada como baixa. Em relação ao clima, as temperaturas e a umidade continuam ainda bem altas e esse mês é conhecido como o auge daquela temporada de furacões que eu falei. Então são esperadas tempestades fortes no final da tarde. Na parte de eventos, continua a temporada de jogos de futebol do Orlando Soccer. Na última semana de agosto, começam a acontecer as festas de Halloween da Disney, que acontecem no Magic Kingdom em dias selecionados, e você precisa ter um ingresso pago à parte para poder participar dessa festa. Além disso, lá no Epcot começa o Food and Wine Festival, que é parecido com o Flower and Garden Festival, que acontece mais no início do ano, porém mais voltado para a parte de comidas e bebidas mesmo. Ficam várias barraquinhas espalhadas pelo parque, você não precisa pagar nenhum ingresso adicional para poder participar desse evento, e ocorrem shows, palestras, várias outras coisas que algumas atividades são pagas à parte, mas a maioria todo mundo pode aproveitar. A lotação de setembro é bem baixa e mesmo tendo o feriado do Labor Day, essa lotação é tão baixa que ele afeta muito pouco a lotação dos parques. O clima ainda continua quente, porém já começa a diminuir a quantidade de chuva. O Food and Wine Festival continua, os jogos de futebol do Orlando City também. A festa de Halloween da Disney continua e agora se iniciam as festas de Halloween da Universal e do Busch Gardens também.
essa sim com a proposta de assustar bastante. Não é voltado para o público infantil e também paga-se ingresso à parte em noites selecionadas para essa festa. Além disso, ocorrem 2 eventos gospel na cidade, um no Complexo Disney, que é o Nights of Joy, e outro no Complexo Universal, que é o Rock the Universe. Em outubro, a lotação também é baixa, exceto próximo ao feriado do Columbus Day, que acontece na segunda-feira do mês, e também na semana do Dia das Crianças, que pode ser considerada uma lotação média, porque muitos brasileiros acabam decidindo emendar essa semana e passar esse tempo lá em Orlando. O clima nesse mês já fica mais ameno, as temperaturas já começam a cair, mas ainda tá aquele calorzinho. E de eventos a gente tem a continuação do Fuji Wine Festival, a continuação das festas de Halloween, a continuação dos jogos do Orlando City e agora se inicia uma nova temporada dos jogos de basquete da NBA. Já em novembro, a lotação começa baixa, porém aumenta muito na época do Thanksgiving, por causa desse feriado de ação de graças, da Black Friday e da Cyber Monday. O clima já começa a ficar bem friozinho e os eventos da região são a continuação do Fuji Wine Festival, as comemorações especiais do Thanksgiving, o início das celebrações de Natal, com o início da festa de Natal da Disney, que é a Mickey's Very Merry Christmas Party, que é tipo a festa de Halloween, com ingresso pago à parte e várias atrações e personagens especiais, e outras comemorações menores que ocorrem dentro dos parques, já inclusas no ingresso. Além disso, continua a temporada de jogos da NBA. A lotação de dezembro é baixa na primeira semana, porém vai aumentando com o passar do mês e fica muito alta já a partir da segunda semana do mês. A semana entre o Natal e o Ano Novo é a semana mais lotada do ano e alguns parques chegam até a fechar em alguns dias devido a atingirem a lotação máxima. O clima já fica mais frio que novembro, porém não chega a ser tão frio quanto em janeiro ainda. A temporada de jogos de basquete da NBA continua, assim como as comemorações de Natal e Ano Novo. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Queria deixar claro também que, independente da lotação dos parques no mês em que você decide viajar, dá para aproveitar muita coisa. Você só precisa ter um planejamento bem mais minucioso. Se tiverem gostado, por favor, não deixem de se inscrever no canal, assinar o alerta de notificações e me seguir nas redes sociais para saber quando vão sair os próximos vídeos. Até a próxima!